Diminui um pouquinho o volume. Aleluia. Glorioso. Se você puder ficar de pé, em reverência ao Senhor, a palavra do Senhor, fique de pé, vai ser rápido. Provérbios 16, o versículo é o 18. Ih, pastor, não fala disso aí não. Está esquisito isso aí. Poxa, pastor, larguei o carnaval para vir aqui, tu vai falar de um negócio desse, pastor? Quem quer ser abençoado aqui? Diga, não há mistura de bênção com soberba. Você vai ler daqui a pouco que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então hoje nós precisamos começar a derrotar esse gigante que sempre se esconde dentro de nós. Eu me acho tão humilde, é ou não é? Esse negócio de soberba não é comigo, é ou não é? A gente sempre acha isso. Vamos ver se é assim mesmo, com a palavra do Senhor nos ajudando, colocando luz sobre a nossa vida. Todos juntos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito. Oh Pai amado, Pai adorado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Colocamos agora nossas vidas nas tuas mãos. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus soberano. A tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é a verdade, Senhor amado, que desfaz as armadilhas do inimigo da nossa vida. Ela aponta, Senhor amado, o caminho que devemos andar. A tua verdade nos liberta, Senhor. E por isso estamos aqui, Pai, para estudar a tua santa palavra, Senhor, para quebrar esses gigantes que insistem em permanecer na nossa alma, porque queremos ver os rios de água viva fluindo no nosso interior e através de nós, para que muitas vidas sejam abençoadas. Diga comigo: Senhor, essa é a tua palavra, é verdadeira, é bênção para a minha vida. Usa esse homem para falar comigo e para me abençoar. Eu não quero sair daqui da mesma forma com que entrei, mas eu quero ser liberado de todo gigante que impede o fluir das tuas bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo, Senhor. Pode dizer, fala comigo, Senhor. Agora pode sentar. Aleluia. Deus é muito bom. Minissérie, derrotando gigantes para quê? Para liberar? Derrotando gigantes para liberar? Vida, bênção, vida. Eu chamei vida. Derrotando gigantes para liberar vida. Nas duas primeiras palestras nós entendemos que temos um inimigo. O inimigo é espiritual e ele é do reino das trevas, ele é do reino do engano, da mentira. Ele prevalece quando há mentira. E temos o nosso Senhor, reino da luz, reino da verdade. Quando a verdade penetra no nosso ser, a mentira tem que sair. Onde Deus está, o mal tem que ir. E vimos então na primeira mensagem, você pode ver no YouTube depois, que você deve vencer com a verdade. Na segunda mensagem, semana passada, nós vimos que a verdade liberta. E hoje eu vou falar de um gigante. Nós aprendemos nas duas primeiras mensagens que devemos conquistar território em nome de Jesus, e que o primeiro território que nós precisamos conquistar é dentro de nós, é a nossa alma. É aqui que tem as fontes de vida que Deus colocou. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E essas fontes de vida é que o inimigo do lado de fora, porque ele não pode entrar, do lado de fora, tenta criar mentiras e enganos, para que ele fique limitado dentro de você, não possa fluir para abençoar vidas. E nós queremos fazer exatamente o contrário. Queremos colocar uma lanterna, uma luz, a palavra de Deus apontando, o Espírito Santo nos guiando a verdade, para que todos esses gigantes caiam por terra, sejam vencidos, para que o Senhor tenha liberdade de fluir através das nossas vidas. Quem quer isso?
Hoje eu quero falar de um gigante especial que precisa cair das nossas vidas. Se queremos ser abençoadores, se queremos ter a vida restaurada, se queremos restaurar a vida dos irmãos que estão ao nosso redor, nós não podemos conviver com esse grande gigante, o gigante do orgulho. A soberba, o orgulho, é o pecado mais antigo do mundo. Ele já existia antes de Adão e Eva. Satanás, Lúcifer, tinha uma posição de destaque, tinha formosura, diz a palavra do Senhor. Ele estava perto do Senhor, e ele se encheu de orgulho, de soberba e vaidade. E quando o orgulho entrou nele, em seguida levou à rebelião, e ele tentou ser mais do que Deus, e foi expulso do universo. Portanto, ele conhece como ninguém esse pecado, porque foi o pecado que derrubou ele. E ele vai então, depois que Deus cria Adão e Eva, ele vai atacar Adão e Eva. E Deus falou: olha, não quero que você coma dessa árvore, podem comer de todas as outras, não comam dessa, porque essa árvore tem um nome: conhecimento do bem e do mal. Como as outras, Satanás vai, chama Evinha e diz: Evinha, olha só como é bonita essa árvore, como é bonita aos olhos, e começa: Deus falou que você não podia comer dela? É mesmo, Eva? Não é nada disso, isso é mentira. Olha a mentira de novo, isso é mentira, se você comer você vai ser que nem ele. E o orgulho e a soberba entraram em Adão e Eva, e eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja, esse fruto com o nome conhecimento do bem e do mal, ele tem um ensinamento para cada um de nós. A partir do momento que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o narizinho dele se levanta, e ele começa a achar que ele sabe o que é bem e o que é mal. E ele começa a achar que ele sabe o que é o melhor para a vida dele. E ele, que antes vivia em comunhão com Deus dia a dia no jardim do Éden, agora passa a viver independente de Deus, achando que ele sabe de todas as coisas. E o orgulho e a soberba permanecem dentro de nós, e Satanás sabe que essa raiz está ali dentro, que o pecado, a desobediência nos impactou nesse extremo, de vivermos independentes, vivermos de formas egoístas, de viver para nós mesmos, afastados de Deus. O coração humano é vulnerável à soberba e ao orgulho, à autossuficiência e à independência. E a Bíblia, que é lâmpada para nossos pés, que quer nos levar de volta à vida, que quer nos abençoar ao longo de todo o Velho Testamento e Novo Testamento, ela nos exorta sobre o perigo da soberba, sobre o perigo da altivez de espírito. O primeiro versículo que eu li foi esse, podemos reler: a soberba precede a ruína. Então, se alguém está caminhando bem, por exemplo, do dia a dia, tem um sucesso, se ele bobear, o sucesso vira soberba, e quando vira soberba, o que vai acontecer depois? A queda, a ruína. Então o Senhor já está falando. Eu vou ler mais alguns versículos, eu poderia ficar aqui, ler uns 20 versículos pelo menos, vou ler mais alguns. Provérbios
16:5. Um pouquinho perto aqui. O que diz aí? Abominável. Diga comigo, abominável. É para quem? Quem? Todo arrogante de coração. E é evidente que não ficará. Meu Jesus. O negócio é grave. Provérbios 29 e 23. (29 e 23) diz: a soberba do homem o abaterá de novo, mas o humilde de espírito obterá honra. Glória a Deus. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba... deixa vocês chegarem lá. Atenção. Vamos lá. 11:2 diz assim: em vindo a soberba sobrevém o quê? A desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Veja que sempre em Provérbios há esse contraste entre o perigo e as consequências da soberba, que é ruína, queda, abominação para o Senhor, e da humildade, em que Deus se agrada. Amém? Você não precisa ler mais, vai ficar gravado se você for no YouTube. Isaías 13:11 diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel: abaterei a arrogância dos violentos. Novo Testamento para você, Tiago 4, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Ezequiel 28, 14, 17, você pode ler depois em casa, falando sobre o rei de Tiro e ao mesmo tempo, de forma dupla e paralela, falando de Satanás. Ele faz a mesma coisa. A queda do rei de Tiro, a queda de Satanás, por causa da sua soberba. Quero ler só mais um, você não precisa abrir, antes de começar propriamente dito. Obadias 3. Se você chegar mais próximo do que eu, mais rápido do que eu sei que muitos vão se confundir, eu vou só ler, é muito rápido, já está marcado. Obadias 3, diz assim o versículo: a soberba do teu coração te enganou. Olha, que coisa chata. A soberba é grave, nós já sabemos disso. A soberba leva à ruína e à queda, já sabemos disso. O problema é que a soberba às vezes é muito sutil. O orgulho é muito sutil e às vezes nos engana. Diz ele aqui: a soberba do teu coração te enganou. Já dizia lá em Jeremias, se não me engano, o teu coração é enganoso. Então, a soberba nos engana. Será que a soberba tem enganado o meu coração? Será que a soberba tem enganado o teu coração? Você se acha um anjinho de humildade, mas será que você é mesmo? Peguei 2 exemplos bíblicos então, só para jogar um pouco de luz. O primeiro deles, como a soberba enganou o coração dos fariseus. Venha comigo em Mateus 6:1. Os fariseus, irmãos, estavam crentes que eram os crentes da época, é ou não é? Que eles eram os tais da época, os religiosos da época, lembra disso?
A soberba enganou o coração deles, é muito grave, porque eles achavam que, como filhos de Abraão, estavam no Senhor, nação separada, nação santa, etc, etc, mas com tal soberba, o caminho deles não foi dos melhores. Eles se perderam. E Jesus vem e começa a avisar. O engano deles era mais na vanglória, eles tinham uma soberba de vanglória, eles tinham um desejo de ser reconhecido pelos homens. Os homens poderiam até nem notar, mas Jesus, que conhece o profundo dos nossos corações, já olhou para eles e disse assim: espera aí, está tudo errado aqui. E falou: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com que fim? Com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não terás galardão junto de vosso Pai. Quando você fizer seus atos de justiça de Deus, quando você começar a tentar aplicar a palavra de Deus, até depois você vai ler, quando você for dar até a esmola, perceba a sua motivação, porque muitas vezes há um engano. Você às vezes ajuda as pessoas, você às vezes é um pouco espiritual, mas você quer aparecer diante dos homens. Não é a compaixão que está te movendo para dar uma esmola, é que os outros vejam que você deu a esmola e comecem a bater palma para você, meu caro fariseu. E por isso ele no versículo 2 disse assim: quando pois deres esmola, não toques o quê? Trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem, leia todos juntos, para serem glorificados pelos homens. As suas ações, isso é básico. Se você é um homem humilde, se você não tem soberba, as suas ações devem primar, motivação básica, glorificar a Deus. Buscar o reconhecimento e a glória de Deus, não a dos homens. Até um ato de esmola pode ser anulado. Jesus diz: você já recebeu a tua recompensa, porque você foi visto pelos homens e eles estão te levantando. Deixou de receber a recompensa que Deus iria te dar. Em verdade vos digo que aqueles que já receberam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O soberbo espera recompensas de homens, o humilde não. Ele confia no Deus que ele serve. Amém? O soberbo faz para se elevar, o humilde faz por compaixão. Amém? Então essa primeira tipo de manifestação do orgulho, da soberba, de forma sutil. Talvez você faça isso também. Talvez eu faça isso também. Eu posso até vir aqui preparar uma boa palestra para aparecer para vocês. Se eu não tomar cuidado com o meu coração, eu vou começar a me empolgar. Daqui a pouco eu estou mais preocupado em agradar vocês do que agradar a... Dancei. Diga para o seu irmão: não toca trombeta nos teus atos de justiça. Pode dizer para o seu irmão: não toca trombeta. Aleluia. Então, o primeiro tipo de soberba sutil é a vanglória. Você procurar a vanglória dos homens, a glória dos homens. Amém? Segunda, vamos para Pedro. Lucas 22.
Não, Pedro é o personagem, não é a carta. Né? Lucas fala de Pedro. Isso é pegadinha. Né? Isso é pegadinha para os irmãos chegaram pela primeira vez aí, né, irmã? Eu me enganei, meu irmão. Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Vamos ver aí, Pedro era aquele cara, ou não é? Ele tinha uma liderança nata entre os discípulos. Ele é o cara que sempre aparecia em primeiro lugar, é o cara que falava logo, ou não é? Talvez do temperamento dele, ele é o cara que já ia na frente, pá! E naturalmente ele foi exercendo uma liderança diante dos seus amigos discípulos. Veja então, Jesus, quando já estava próximo de se entregar, Jesus chama Pedro e diz assim no 31, Simão, Simão. Eu não falei o capítulo, falei? Falei? 22, 31, estamos juntos então? Então diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Pedrinho, Pedrinho, vigia, o negócio vai ficar difícil para você. Jesus falando com Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 3 anos, Pedro, seguindo Jesus, ele ouve essa na testa. Quando você se converter, aí você, então, fortalece teus irmãos. Número de anos na igreja não significa muito, entendeu, irmão? Não significa nem liderança por muitos anos na igreja, você entendeu, meu irmão? Se você não se converter, você não pode fortalecer os teus irmãos, disse Jesus. E agora você está precisando aprender algo, Pedro, sabe por quê? Porque Jesus já estava vendo a autossuficiência, não a vanglória. Pedro não se vangloriava, agora é outro tipo de soberba, agora é autossuficiência. Ele já se achava o cara que era super espiritual. Você se acha muito espiritual, meu irmão? Cuidado. Entendeu? E Jesus já tinha olhado e disse, agora você precisa se converter, essa tua soberba tem que cair antes de você realmente poder ajudar os irmãos. Mas Pedro, a soberba está dentro dele e não consegue. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para... Senhor, deixa comigo. Ô Jesus, tu me conhece não, cara? Estou há 3 anos contigo, já era para você me conhecer, não é, Jesus? Estou contigo e não abro. Jesus olhou, é mesmo, Pedro? 34, Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Você já se colocou no lugar do Pedro ouvindo uma frase dessa? Pedro ouviu aquela palavra e disse assim, o meu mestre dessa vez está enganado. Eu me conheço. Eu sei que por ele eu dou a minha vida. Ele não deu crédito às palavras de Jesus. A autossuficiência estava ali dentro. E aí nós podemos fazer um breve resumo. Jesus vai então para o Getsemane, e começa a sua oração e pede para os mais chegados, incluindo Pedro, para que eles façam o quê? Para que eles orem. Aí Jesus se separa e diz assim, vocês ficam orando aí, orem por mim, eu vou ali orar. E Jesus chora e volta, que Deus 3 estão dormindo. Jesus mais uma vez dá uma palavra a Pedro, ora, porque o momento é difícil, é um momento importante nas nossas vidas. Se vocês não orarem agora,
a carne vai prevalecer, vai dominar, e vocês não terão forças para enfrentar os momentos, as batalhas que virão em seguida. Ele faz isso 3 vezes, em agonia, e ele volta nas 3 vezes, onde estavam os seus discípulos, orando, dormindo. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo também importante, também difícil. Um tempo em que o Senhor tem nos dito para orar, e especificamente para essa igreja, disse que nesse ano deveria haver, é o ano da perseverança de oração e da palavra. É momento de oração. Por favor, irmãos, não vamos dormir num momento tão importante quanto este. Se motive, entre. Por isso que eu coloquei parceiros de oração, porque às vezes nós estamos por baixo e o parceiro pode nos ajudar, nos incentivar. É um momento que a igreja não deve dormir. É o momento dos últimos dias, é o momento em que a economia brasileira não está muito boa, é o momento em que Deus quer operar nessa casa, é o momento em que Deus quer operar na tua vida, através da tua oração, através da intercessão do teu irmão. Deus quer que você ore pelo teu irmão, que o teu irmão ore por você, que você abençoe a ele com oração, que ele te abençoe com oração. Não é momento de dormir, Pedro. Mas Pedro dormiu. (46) Disse-lhes Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em... Porque o inimigo está aí, ele está aí, está tentando, vai tentar, vocês vão cair. E aí sabemos da história, os guardas chegam, e junto com os guardas, o amigo do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote. E aí o meu irmão Pedro, mais uma vez, aquele que, ao invés de agir no espírito, não orou, seu espírito está fraco. Quando o espírito está fraco, quem comanda? A carne. O que ele faz? Tira a espadinha e arranca a orelha do Malcom, do servo do sumo sacerdote. Jesus olhou: calma aí, Pedro, não é pela tua força. Pegou a orelhinha do cara e curou para a glória do Senhor. Amém? E disse: Pedro, se eu quisesse, tinha uma legião de anjos aqui, rapaz, para me tirar dessa, mas eu vou me entregar a essa missão que Deus mandou. Eu tenho algo muito maior para fazer, que você ainda não entendeu, porque você está na carne, mas você vai entender quando estiver no Espírito. Amém? Você vai entender, você vai ainda pregar muito, Pedrinho. E Pedro então vê aquilo, Jesus faz esse milagre e sai com aquela comitiva, vai preso, começa a ser torturado, e na continuação do 22, diz que Pedro começa a acompanhar Jesus de longe. Olha a sequência de Pedro. Jesus deu uma palavra para ele, ele não deu crédito. Depois Jesus diz assim: ora, ele não orou. Depois, por não ter orado e não ter dado crédito à palavra de Jesus, ele agiu na carne. Jesus diz: não é por aí, coloca a espada de novo. Na carne, estando na carne, ele agora não tem forças, ele começa a se afastar de Jesus, começa a acompanhar Jesus de longe. Quando a nossa vida espiritual começa a descer, quando falta oração, quando falta amor à palavra, nós começamos a acompanhar Jesus de longe. E aí o inimigo já está assim, ó, já está babando, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai te pegar. Não só acompanhou de longe, diz a palavra, ele aí se assenta, entre aspas, na mesa dos escarnecedores. E diz que ele ficou ali por, versículo 59, e tendo passado cerca de 1 hora, junto com aqueles que rejeitavam Jesus e se opunham a Jesus, que queriam a morte de Jesus, ele está ali sentado. E alguns ali reconhecem e diz: você estava com ele, você é amigo dele, você é discípulo. Eu não tenho nada a ver com ele.
Pedro cai. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. Pedro desperta. Você vai ler João complementando Lucas, você também vê que Jesus olha para Pedro. E Jesus, o olhar de Jesus para aquele que cai, não é um olhar de acusação, mas é um olhar de compaixão. É como se estivesse dizendo, naquela troca de olhares, Pedro sentiu a compaixão, o amor de Jesus para com ele. Como se Jesus não estava dizendo, bem feito, Pedro. Não. Jesus estava dizendo, Pedro, eu te avisei, Pedro, que isso ia acontecer. Mas o cair é do homem. O levantar é de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Amém? Lembra disso? Pois o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura. Segurou Pedro e segura você. Restaurou Pedro e restaurou você. Mas o fato é que Pedro teve uns momentos muito difíceis. Ele chorou amargamente. Até Jesus ressuscitar, vir conversar com ele, ele sofreu. E como sofreu? E Deus quer evitar que a gente sofra. Deus quer evitar que a gente passe por isso. Deus quer evitar que a gente seja comandado por essa soberba, por essa autossuficiência que está dentro de nós. Deus não quer que você caia como Pedro. Deus quer que você se encha do Espírito Santo de Deus. Deus quer que flua o amor dele e as bênçãos deles através da tua vida. Deus quer que você aprenda a identificar quando a soberba quer te dominar. Deus quer que você aprenda a identificar a autossuficiência e a independência que estão alojados dentro de você, e o inimigo muitas vezes faz aflorar. Deus não quer mais que a gente caia nessas armadilhas. Deus quer que a gente vigore a nossa vida espiritual. Deus quer nos usar esse ano. Deus quer nos chamar a ter vigor, a oração. Deus quer tocar vidas, aleluia. Deus quer te ensinar a derrotar o gigante do orgulho. Aleluia. Dá uma série só isso, mas eu vou dar algumas dicas. Quem quer vencer o orgulho, a altivez, a soberba, a autossuficiência? Como? Pega o exemplo de Pedro. Primeiro, o exemplo dos fariseus é não toca trombeta quando tu fizer teus atos de justiça. Pedro, primeiro, por favor, dá crédito à palavra do Senhor na tua vida. A palavra de Deus deve pesar na tua vida. Você precisa levar em consideração aquilo que a palavra de Deus diz e não ficar nessa posição. Isso não é para mim. Não, isso é para todo mundo. A palavra do Senhor é para todo mundo. Quer ver? Uma palavra que você deve levar em consideração. 1 Coríntios 15:33. Essa é para mim e é para você também, irmão. Diz assim, 33, vamos juntos? Não vos enganeis, olha o engano aí, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons
costumes. Em outra versão diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, não, pastor, isso comigo não. Ouça a palavra do Senhor para você. Cuidado com o que você anda, cuidado com as conversas que você participa. Se são conversas que não edificam, elas corrompem. Diga-me, isso aí não é Bíblia, isso é ditado popular. Diga-me com quem andas e eu direi o quê? Quem és? 1 hora. Pedro estava 3 anos com Jesus. 1 hora assentado na mesa com aqueles que se opunham a Jesus, foi suficiente para ele cair, foi suficiente para ele negar Jesus. 1 hora de más conversas corrompe o teu espírito. Diga para o seu irmão: Pedrinho, cuidado com as más conversas. Tem Pedrinha aí também, então Pedrinha, cuidado com as más conversas. Corrompe. Não, pastor, eu sou calejado. Quando fulano começa a falar, entra por aqui e sai por aqui. É verdade. Entra por aqui, sai por aqui, mas fica um pouquinho aqui, irmão. Não é, Alice? É porque ela é portuguesa, estou tentando copiar como ela voltou de lá agora. Estou brincando, irmão, porque isso é tão grave que eu estou tentando passar com doçura. Deus está falando com você. Sabe o que Ele está falando mais? Cuidado desse carnaval. Aonde você vai se sentar? Estou te avisando antes. Estou avisando antes, para que você não escorregue. Ah, pastor, sou santo, cara. Cara, ontem eu vim aqui na igreja, o negócio está cada vez melhor, não é? Para a carne. Tem umas mulheres bonitas passando que a roupa cada vez diminui. Eu falei para Maria, se você mandar mais 2 vezes na igreja, eu não sei se eu volto. Por favor, não me deixe sair de casa. Está brincando? Pedro brincou. Que isso, Jesus? Você está exagerando, Jesus. 2, primeiro, dá crédito à palavra de Jesus. 2, não se eleve o teu coração. Não deixe que seu coração se eleve. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Não seja sábio a seus próprios olhos. Não trate os irmãos com superioridade. Diz o versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios. Quando eleva o coração, entra a soberba. A altivez do espírito leva à ruína. Tem gente que se acha tão espiritual, não é, irmão? Toma cuidado para não se achar superior ao irmãozinho, que talvez esteja chegando na igreja. Não dá uma de Pedro, isso aí eu não vou fazer, não. Às vezes você olha assim, o cara caiu, pecou, você olha assim,
Eu não caio nessa. Superior. Venha comigo em Ezequiel para você ver o pecado do rei de Tiro e o que também é o pecado de Satanás. Ezequiel 28. Chegamos? Versículo 14. Tu eras o quê? Querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras, falando sobre o rei do Tiro, mas ao mesmo tempo de Satanás. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o dia que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó o quê? Querubim da guarda, em meio ao brilho das tuas trevas. Agora, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Não deixe o teu coração se elevar. Foi o que aconteceu até com o arcanjo. O que tem elevado o teu coração, meu? Beleza? Bom, eu não posso entrar nessa. Essa eu estou livre. Formosura, status, talvez a inteligência eleva teu coração, talvez as riquezas que você tem eleva o teu coração, talvez os dons espirituais que Deus te deu tenham elevado o teu coração, talvez os teus atos piedosos em ajudar as pessoas tenham elevado o teu coração, talvez o conhecimento da palavra tenha elevado o teu coração. Talvez você tenha olhado os irmãos com certa superioridade. Será que você se acha mais espiritual do que os outros? Cuidado. A soberba está aí, escondidinha, aguardando o momento para te derrubar. Altivez de espírito precede a queda, a ruína. Não deixe que nada disso eleve o seu coração. Se isso está acontecendo hoje no final do culto, eu vou pedir para o Espírito identificar qual é a área da nossa vida em que a soberba está penetrando. Qual é a área da nossa vida que o nosso coração tem se exaltado, se elevado, para que você se arrependa e se humilhe diante de Deus. Porque Deus quer fazer algo grandioso na tua vida. Amém? 1, dá crédito à palavra do Senhor. 2, não deixe teu coração se elevar. 3, ore. Quando o Senhor diz, é para orar? É para orar. Mas eu não consigo orar. Pega um parceiro de oração para te ajudar. Mas mesmo assim não consigo orar. Vai num grupo de oração. Vai na quinta-feira aqui, na reunião de oração. 9h30 estaremos aqui. Vem orar. Eu não estou conseguindo orar. Procura alguém para orar por você. As coisas no reino do Espírito são movidas a oração. Eu quero a minha vitória. Quem quer vitória aí? Mas eu vivo pela graça, irmão. Jesus Cristo já ganhou tudo que por mim, já fez toda a obra lá na cruz. É verdade. Agora é hora de você fazer a tua parte. Tudo que Ele poderia fazer, Ele já fez. Todo o potencial já está na tua mão. Ele já deixou tudo explicadinho. Ainda botou o Espírito Santo dentro de você para te guiar a verdade. Agora eu deixei de ser presunçoso. Agora eu deixei de ser preguiçoso.
Agora faz aquilo que Deus quer que você faça. Deus quer que você seja um vencedor. No nome dEle. Com as armas dEle. Com a oração, com a palavra, com a perseverança. Não seja presunçoso ao ponto de saber que todo o seu universo vai se mover e você vai ficar tomando água de coco na rede. Quando nós começamos a nossa caminhada, Deus até faz isso por falta de entendimento. Ainda somos crianças, mas há um momento que você vira adulto, você vira maduro na fé, e é hora de buscar, é hora de entrar na luta, é hora de conquistar, é hora de marchar, é hora de orar. Eu não consigo orar, pede alguém para orar por você. Mas não entra num estado de acomodação. A acomodação leva a cair. Ninguém fica acomodado no mesmo nível na vida espiritual. Na vida secular, até às vezes você consegue se acomodar e ficar no mesmo nível, dependendo do seu emprego. Na vida espiritual, não, porque você tem um inimigo que permanentemente veio para te roubar, matar e te destruir. Ele baba por você. Aleluias. Por favor, então, quem aqui ainda não tem parceiro de oração, quero orar por você agora, para você ter. Fica de pé. Fica de pé. Igreja, vamos orar por eles que não têm ainda? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer? Deus não quer que a gente ore? Deus vai ouvir essa oração? Olha só. Quanta gente, sim, pai. Tem formulário aqui. Mas mais do que isso. Igreja do Senhor, eu vou orar. Senhor, eu coloco diante de Ti esses meus irmãos, Senhor. Tu tens nos falado, Pai, da importância da oração nesse ano. E nós estamos criando mecanismos, Senhor, para orar uns com os outros, guerreiros, juntos, orando, para que Tua vontade seja estabelecida nessa terra. Esses são os irmãos que coloco agora diante de Ti. E te peço, Senhor, envia parceiros de oração a cada um deles. Pessoas que vão ajudá-los, Senhor. Pessoas que vão cobri-los em oração. E pessoas com quem eles vão orar e vão abençoar, meu Pai. Não deixa que nenhum deles fique de fora. Para que Teu nome seja exaltado. E para que eles, Senhor, possam crescer cada vez mais em Ti e na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê que Deus já ouviu essa oração? Então bate palma para o Senhor, agradece a Ele. São 5 coisas, já estou na terceira. Quarta, dependa mais de Deus do que das suas forças. O tempo todo Pedro estava trabalhando ali com as forças dele, achando que ele estava o tal, confiava nele mesmo. Quando ele tirou a espada, ele deu a mostra de quem estava no comando. Ele confiava em suas forças. Diga para o seu irmão, não seja autossuficiente. Porque quem vai para a batalha precisa ser dependente de Deus. Você pode repetir comigo? Quem vai para a batalha precisa ser dependente de Deus. Pedro agiu com suas forças, já era, não conseguiu nada. Por isso que Efésios 6:10 diz o quê? Sede fortalecido. Se você não sabe, vamos lá, tem que saber, vamos lá juntos. Esse versículo você tem que decorar, vamos lá. É um exercício, um versículo de guerra. 6:10, de 10 em diante é guerra pura. Vamos lá, 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força de quem? Da onde vem a força para você vencer? Sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do seu poder ou do seu poder?
do seu poder. Amém. Então a força, você vai para a guerra não com suas forças, Pedro. A fonte, a capacitação vai vir do Senhor. Por isso, o Salmo 84 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Cujo homem que entendeu isso, que a força dele, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais entrar numa batalha espiritual e vencer. Ser dependente então na força do Senhor, mas também tem que ser dependente de Deus até no tempo. Esperar o tempo de Deus. Chegaram os soldados, ele foi com sua força logo. Ele não perguntou: Jesus, o que nós vamos fazer? Foi ou não foi? Jesus, o que nós vamos fazer? Jesus ia falar: fica tranquilo, Pedro, não precisa nem te arrancar. Mas não. Ser dependente é ser dependente na força. Ser dependente é ser dependente também, esperar o tempo de Deus, é não agir precipitadamente. A palavra de Deus diz: peca quem age precipitadamente. Não vamos fazer como Pedro, tirar a espada, cortar a orelha dos caras, não tem nada a ver isso. Confie. Ser humilde é confiar que Deus vai fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Espere pacientemente do Senhor, quando não souber o que fazer. Quarto então é: dependa mais de Deus, seja dependente de Deus. 5, se humilha diante de Deus. Último, se humilha diante de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar é fazer do jeito de Deus, na hora de Deus, conforme a palavra de Deus fala. E aí, somente aí, o inimigo vai fugir, vai bater em retirada. Nós queremos resistir ao inimigo sem nos sujeitar a Deus. Acabamos nos sujeitando ao inimigo e resistindo a Deus, que é exatamente o oposto. Pessoas resistem a Deus, então o inimigo... 1 de Pedro 5. Última coisa, você precisa se humilhar na presença. 1 de Pedro 5. Pedro errou, mas depois Pedro se humilhou diante de Jesus Cristo e foi totalmente restaurado. E ele aprendeu com aquela lição, e ele vai e deixa essa pérola para você, ele escreve isso para você. Ele diz: olha, eu vivi isso aqui, por favor, façam isso. Está dando um monte de instruções. No final do 5, nós vamos ler o 5 todo. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Como todos os jovens estão no retiro, então deixa para lá. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda de humildade. Todo mundo está junto comigo? 1 de Pedro 5:5. Porque, de novo, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 6.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os humilhados serão, aleluia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele até falou assim, cara, comigo foi assim. Ele estava me peneirando e eu nem sabia. Jesus avisou e eu nem sabia, cara. Porque eu não estava ligado, eu não estava sóbrio, eu não estava vigilante, eu estava um pouquinho até soberbo. Sabe o que aconteceu? Eu caí. Mas você não faça isso não, fique de pé. 9, resistirem firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de quê? A aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Deus está dizendo, ó, tem jeito não, cara. Ele fica rodeando, às vezes ruge que nem leão, querendo uma brecha na tua vida para entrar e fazer você cair. Como é que você sai dessa? Se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, se humilhando diante de Deus, e assim você vai resistir, e assim você vai ser restaurado. 5 coisas, 5 conselhos na passagem de Pedro. Deus hoje me chamou aqui, te chamou hoje aqui, porque é tempo de arrependimento, porque é tempo de se humilhar na presença de Deus. Hoje Deus nos chama para nos arrepender e se humilhar, porque Ele quer liberar a vida. O livro de Tiago diz que 4,6 diz, vamos lá, Tiago 4,6. Você guardar, marcar na tua Bíblia. Diz mais ou menos o que Pedro fala. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... O que eu estou fazendo nessa série? Derrubando gigantes para liberar a vida. Ele está dizendo, Deus resiste aos soberbos. Enquanto o gigante soberbo estiver lá, Deus está impedido de te abençoar. Quando você acaba com a soberba, quando você se humilha, o que vem? Vem a graça. Graça aos humildes, você recebe graça, você recebe vida. Deus quer liberar vida, Deus quer quebrar a ação do orgulho e da soberba, para que Ele possa liberar vida através de você. A questão é então ser humilde, ser dependente em todo o tempo, é se humilhar na poderosa, é se humilhar diante dEle, e de confessar e dizer, Senhor, eu tenho sido arrogante, eu tenho me sentido muitas vezes superior aos meus irmãos, eu tenho sido autossuficiente, eu não tenho sido dependente de Ti, eu tenho andado achando que posso fazer as coisas do meu jeito, muitas vezes eu tenho procurado fazer as coisas para ser reconhecido pelos homens. Derrotar a soberba, para receber graça, para receber vida.
Diga para o seu irmão: derrota o gigante, se humilhando, e libera a vida. Aleluia. Derrotar esse gigante é uma tarefa muito árdua, porque ele é o próprio eu em ação. O gigante da soberba é o egocentrismo, é você em ação. Deixa eu tirar o óculos para não quebrar. Então, eu não posso ficar tentando me derrotar. Eu tenho que acabar com o meu eu, porque senão a soberba vai me levar à ruína. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, também você vai acabar na ruína também, acabou que não vai aguentar mais, você vai estar caidinho de tanto apanhar de você mesmo. Você não consegue vencer você, entendeu? Eu tenho que vencer o eu. Mas pastor, então como é que a gente vai vencer? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. É o Espírito de vida que Deus te deu. É você se abrir para Ele. Por isso, a oração de Davi, veja a oração de Davi, linda, no Salmo 19. Venha comigo. Ah, Jesus, eu estou doido para derrubar esse cara, essa soberba. Salmo 19. Oh, Pai. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. Essa é a oração. Essa é a oração de Davi. Senhor, não me guarda da soberba. E ele continua: que ela não me domine. Fala comigo: Senhor, não deixa que a soberba penetre e domine a minha vida. Assim, então, olha lá, continua o versículo. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Porque soberba leva a grande transgressão. Então Davi diz assim: raça, eu não quero, não adianta eu tentar sozinho. É parceria. Você é o Espírito Santo de Deus. Você tem que decidir que vai vencer esse teu jeito de querer ser mais do que os outros. Esse jeito de vanglória, esse jeito de autossuficiência. É você que tem que decidir. Mas a força vem dele. Sede fortalecidos na força do seu poder. É a força que vem dele. Por isso tão importante a palavra, por isso tão importante a oração, por isso tão importante esse ano orarmos uns pelos outros. Espírito Santo, sozinho eu nem enxergo a minha soberba. Me ajuda, aponta, vem com a tua lanterna santa e mostra a área da minha vida em que a soberba tem prosseguido, tem ganhado terreno. O Espírito da verdade, o Espírito que nos guia à verdade, para termos restauração. Quem quer realmente enfrentar a soberba e vencer com a ajuda de Jesus? Então levanta no teu lugar, por favor, e repete essa oração comigo. Diga: Senhor, não deixa que a soberba entre e me domine, e serei livre de grande transgressão. Que teu Espírito mostre, Senhor, a área da minha vida
que não tenho sido dependente de Deus, que tenho sido orgulhoso, altivo, soberbo, autossuficiente. Porque, Pai, eu quero que os rios de água viva fluam em mim e através de mim, em nome de Jesus. Alô? Ainda não acabou. Creio que você fez uma oração sincera. Senhor, me ajuda a dominar a soberba, a achá-la. Mas a oposição à soberba é humilhação. Se humilhar diante de Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluias! E eu não quero sair daqui hoje sem nos humilharmos na presença do nosso Deus. É hora de cada um de nós agora reconhecer o que somos diante desse Deus maravilhoso, desse Deus fiel, desse Deus soberano. Eu quero que nesse momento você reconheça o seu estado de pecador. Eu quero que nesse momento você reconheça a sua necessidade de misericórdia e do perdão de Deus. Eu quero que nesse momento você reconheça a soberania de Deus na tua vida. Eu quero que nesse momento você reconheça a dependência que você tem de Deus. Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que comanda as nossas vidas, Ele é o Deus que nos levanta quando caímos. Mas Ele fala, Ele nos ensina: humilhai-vos diante a mão poderosa do Senhor. E é momento agora de nos achegarmos a Ele, não com altivez, com sinceridade de coração, dizendo: somos pecadores, não passamos de pó. Ora da labaia daia da labaia. Se você quiser, irmão, fazer essa oração diante de Deus, vem aqui, se jogue nesse lugar, fique de pé, mas vem à frente como um passo de fé, dizendo: eu quero derrotar a soberba, eu quero me humilhar, eu quero que a graça seja liberada na minha vida. Eu creio que meu Deus é o dono dos céus e da terra, Ele é o meu dono. Podem vir à frente. A irmã está falando aleluia. Enquanto nós estamos pregando, ela está vendo a cruz do Senhor. Se humilhe diante da cruz do Senhor. Se humilhe diante da obra do teu Salvador. Radaraia da labaçada, radalabaxada, radalabaraia, daraia, ararais. Reconheça o seu estado agora. Oh, labaçadarada, labaxaia, da labai. Oh, glórias. Oh, badabaçaia, da labaia, daia. Ora da labaxaia, sais. Aleluias. Você que veio aqui, repete comigo essa oração. Senhor, obrigado por esse alerta, por essa exortação. Muitas vezes caminhamos no engano,
achando que estamos crescendo, mas nada mais é do que a soberba do nosso coração nos enganando. Mas hoje eu me declaro dependente totalmente de Ti. Eu confio na Tua palavra, no Teu amor. Eu preciso da Tua graça sendo liberada na minha vida. Eu reconheço, Senhor, a Tua soberania, a Tua sabedoria, e Te peço agora a Tua misericórdia, o Teu perdão. Naquela cruz, o nosso Senhor Jesus, o sangue foi derramado para trocar as nossas vestes. Troca as nossas vestes, Senhor, de altivez para servos do Senhor. Vestes maculadas pelo pecado, vestes lavadas pelo Teu sangue, para que nesse momento possamos nos aproximar da Tua presença e receber a Tua graça. Alguns já identificaram se o problema é vanglória, se o problema é autossuficiência, se o problema é se sentir superior aos outros, se o problema às vezes é até falsa humildade. Do que pior do que falta de humildade é falsa humildade. Se orgulhar dos seus atos de humildade. Você que já identificou onde é mais vulnerável, fala a palavra para Deus. Pede ajuda do Espírito do Senhor para te capacitar a mudar. E entrega agora. Vem o Senhor minha vida oferecer. E oferece agora a tua vida nas mãos do Senhor. Pastor, só toca. Não dá para orar muito tempo. Só toca. Homera, só toca nas pessoas. Só toca. Como se fosse ok, eu recebi a tua oração, entendeu? Só toca. Aleluias. Hadarai, Ashaya, Dalavassai. Só toca. Recebi a tua oração. Adaradalai, Ashadarai, Ashaya. Adalavashaya, Dalavassadaradalai, Ashaya, Dayalava. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Charles. Vamos começar. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor
e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Hoje pra te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, Aleluia, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Pois pra te adorar, aleluia, foi que eu nasci. aleluia. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Dá a mão pro seu irmão do lado. Vamos nos despedir agora em oração. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não dos soberbos. Os soberbos não entrarão lá. Portanto, vamos deixar a soberba aqui para a gente entrar lá. Aleluia. Diga comigo: obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na tua casa. Leva-nos agora em segurança. Livra-nos, Senhor, da violência dessa cidade. Que todo mal contra nós não prevaleça, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os guarda. Estamos guardados por ti. Ensina-nos durante essa semana a sermos menos soberbos e mais humildes, menos independentes de ti e mais dependentes de ti, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3...